Filho dourado ou bode expiatório? Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. No vídeo anterior eu estive falando a respeito da construção relacional entre pais narcisistas e os seus filhos. E hoje nós vamos falar mais sobre um ponto de vista estrutural, tá? Nós sabemos que nesse arranjo familiar, onde existe uma figura que é narcisista, seja o pai ou a mãe ou ambos, acabam por formar uma família com base nessa estruturação que eu vou trazer aqui. Então, os filhos que nascem dessa relação podem ocupar um desses papéis. Ele pode ser o filho dourado, o filho invisível ou o filho bode expiatório. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos falar acerca de cada um desses filhos. Filho dourado. Quem é o filho dourado? O filho dourado é, na verdade, o filho espelho, um reflexo vivo dos seus pais. E isso porque, desde cedo, ele tem a sua personalidade moldada. Ele aprende e absorve crenças, valores e o modo de viver dos seus pais. Eles acabam se tornando a imagem e semelhança dos seus pais. E exatamente por ser essa continuidade, essa extensão semelhante, né, aos seus pais, eles acabam por atrair a atenção desses pais que se identificam com esses filhos. E por conta disso, desde cedo, esse filho acaba por ser o filho valorizado, protegido e aprovado pelos seus pais. Infelizmente, eles acabam por ser o provedor e o mantenedor da loucura narcísica. Bom, desde cedo, esse filho acaba sendo criado com base em muitas crenças distorcidas. E por conta disso, eles têm uma grande dificuldade de perceber e avaliar a sua realidade. Também tem dificuldade de perceber a si mesmo e perceber ao outro, o que dificulta muito, né, a sua construção de identidade. Entre tantas características aqui desse filho, eu posso dizer que costuma ser alguém muito dependente do outro, alguém que tem muita dificuldade em tomar decisões, e isso porque costuma ser uma pessoa muito indecisa. É alguém também que espera sempre pela validação do outro, então ele quer ser sempre aprovado pelos seus pais e também pela sociedade, pelo meio em que vive. E por isso é que eles acabam correspondendo, né? Inclusive às necessidades, os desejos dos seus pais. Mas, apesar disso, esse filho esconde em si todas as frustrações relacionadas, né, aos seus pais. Como esse filho costuma atender às expectativas dos seus pais e por vezes acaba beneficiando-os, é certo que ele se torne um filho privilegiado. Mas isso pode mudar a partir do momento que ele viver um processo de autoconhecimento e começar a perceber a si, o outro e também acessar a sua realidade como ela é. Possa ser que no primeiro momento é um choque, né? É um impacto para esse filho que acaba se sentindo por vezes uma marionete desses pais. Eles começam a ter que lidar com um vazio muito grande em sua alma e começa a se questionar. Mas, diante disso, ele tem dois caminhos. Ele pode sim querer manter os velhos padrões de comportamento. E isso até mesmo para poder manter-se no lugar de privilegiado. Mas ele pode também querer questionar e confrontar essa realidade, essa dinâmica familiar. E se ele fizer isso, infelizmente, ele será substituído. E do filho que antes era considerado filho dourado, ele pode cair num outro lugar e acabar agora sendo para esses pais o bode expiatório. Agora vamos falar sobre o filho invisível, que como o próprio nome já diz, é invisível aos seus pais, que não consegue ver nele qualidades suficientes
ou simplesmente não vê nele similaridade, identificação. E por esse motivo, acabam não conseguindo eleger esse filho ao lugar de filho dourado. Mas também não conseguem colocar este filho no lugar do bode expiatório. E isso porque eles tendem a ver esse filho como sendo um filho frágil, incapaz de se responsabilizar por todos os fracassos da família. Então, por conta disso, esse filho acaba sendo anulado, indo para o extremo, em relação e se comparado a esses outros filhos. O filho invisível, assim como o filho dourado, também tem grande dificuldade com respeito à construção da sua identidade. E isso porque ele vê tudo através de um ângulo distorcido. Ele também sofre bastante com respeito à questão da rejeição, da autopercepção, que costuma ser muito negativa e, em consequência, sofre muito com a baixa autoestima, sentimentos de desvalor e também de desmerecimento. Porém, ele pode também mudar a sua realidade da mesma forma, a partir do momento que ele conseguir acessar a si mesmo e acessar a sua realidade como ela é, entender o seu papel dentro dessa família e buscar mudar os seus padrões de comportamentos para mudar toda a sua vida. Agora eu vou dar a minha opinião, bem pessoal, tá? Apesar desse filho ser visto como um filho desprivilegiado, eu acredito que ele é o filho mais privilegiado. E isso porque ele não está no foco desse pai ou dessa mãe narcisista dentro dessa estrutura familiar adoecida. Ele não está no lugar do filho dourado, o qual acaba sofrendo muito, tendo muita ansiedade em ter que corresponder às necessidades, aos desejos desse pai, ao ter que ser o melhor filho, apresentar resultados. E também este filho, ele não está no lugar do filho bode expiatório, que acaba sofrendo com todas as críticas, com toda a opressão gerada por esses pais. Então eu acredito que por conta disso, de não estar no foco desses pais, esses filhos acabam tendo permissão para serem o que eles são na verdade, para ser inclusive o que eles quiserem ser e para fazer o que eles querem fazer. Então eu acredito sim que esse é o filho mais privilegiado dentro dessa estrutura. E por fim, falaremos agora sobre o filho bode expiatório. Geralmente, quem ocupa esse papel de filho bode expiatório é um filho mais sensível emocionalmente. É um filho que tem uma demanda maior emocional. Ou também pode ser um filho que tem uma demanda relacionada ao adoecimento. É um filho que tem alguma fragilidade ou destoa muito da expectativa dos seus pais. Ou também pode ser um filho que, ao lidar com a realidade, é o filho que contraria, que não legitima aquilo que acontece, aquela dinâmica familiar. Esse filho acaba sendo o foco das mazelas e culpas dessa família. Então, todo o mal que acontece dentro dessa família sobrecai nesse filho, o qual acaba sendo muito sobrecarregado. Esse é o filho que tem mais consciência da sua realidade, da realidade dessa dinâmica familiar. E por conta disso, ele acaba por rejeitar e contrariar a esse estilo de vida. E isso, por vez, acaba atraindo a atenção dos seus pais de uma forma negativa, os quais acabam percebendo esse filho como uma ameaça. E por conta disso, acabam, de certa maneira, agindo de forma negativa, contrária, ou simplesmente acaba por rejeitar, negligenciar, ignorar esse filho. Assim como os filhos já mencionados aqui, o filho bode expiatório também pode ter uma certa dificuldade na construção da sua identidade, talvez um pouco menos, porque ele tem mais facilidade e disposição em acessar e conceber a sua realidade.
mas também eles vão acabar em algum momento sofrendo com uma confusão mental. Eles não vão ter muita facilidade em discriminar aquilo que é seu e aquilo que é do outro, e talvez também vão ter alguma dificuldade de conseguir dissociar isso, de se desaliançar, se é que esse termo existe, né? Mas eles vão ter essa dificuldade de quebrar essa aliança familiar. E isso porque eles carregam muita culpa e muita responsabilidade de si a respeito dessa família. Então, o movimento que esse filho precisa fazer para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, talvez seja até muito maior, mas muito maior do que os outros filhos. Como podem ver, o tratamento de um pai ou uma mãe narcisista em relação aos seus filhos pode alternar, pode mudar de um filho para o outro. E isso pode resultar em relacionamentos muito diferentes, né, entre esses pais e cada um desses filhos. Por exemplo, o pai ou a mãe narcisista pode ter uma relação muito positiva com o filho dourado, mas, em contrapartida, pode ter uma relação muito conflituosa com o filho bode expiatório. Então, essa diferenciação no tratamento também pode ocasionar uma série de problemas, uma série de conflitos, inclusive, entre esses irmãos. E, infelizmente, de toda forma, esses pais sempre procurarão manipular os seus filhos. E, inclusive, em especial, durante a infância, esses pais sempre buscarão sabotar o relacionamento entre esses irmãos. E isso porque a unidade desses irmãos acaba soando para eles como sendo uma ameaça. Então, para evitar isso, né? Para não deixar que isso progrida e acaba ferindo eles de alguma forma, o que eles fazem? Eles acabam criando cenários, né, de disputa e de rivalidade entre esses irmãos. Então, assim, infelizmente, né, o pai ou a mãe narcisista não acaba apenas afetando o seu filho de forma individual. Ele acaba afetando também todas essas relações, né, dentro do eixo familiar, afetando, inclusive, e prejudicando o relacionamento entre irmãos, que acabam muitas vezes não se dando conta, não percebendo o que de fato está acontecendo e acabam por vez sendo permissivos e conduzindo seus comportamentos baseados nessas distorções dos seus pais. Infelizmente, uma relação harmoniosa entre esses irmãos é muito difícil. Ainda na fase adulta, esses irmãos ainda enfrentarão muitas dificuldades e ainda tenderão a ter muitos conflitos entre eles. Apenas, né, um processo de autoconhecimento, de acesso à realidade, de conceber essa realidade, né, de uma volta ao passado, né, e de uma ressignificação, permitirão que esses irmãos possam, então, se unir de verdade e consigam aí ter uma relação saudável, amistosa, agradável. De certo, essa reaproximação e reconstrução da relação entre esses irmãos só acontece quando há um distanciamento desses pais narcisistas, né? Quando há um distanciamento desse contexto adoecedor. Enquanto estiverem sob o mesmo teto, vivendo as mesmas situações, eles terão ainda muita dificuldade de enxergar a realidade como ela é e de conseguir viver uma relação próxima, né? Uma relação saudável, como deveria ser uma relação aí entre irmãos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer um pouco mais sobre essa estrutura familiar. Quando há a presença de uma figura narcisista, quais são os papéis ocupados e assumidos por esses filhos dentro dessa dinâmica familiar? E eu espero ter sido clara, né, na minha exposição aqui. Eu espero também que você tenha aprendido um pouco mais com esse vídeo, tá certo? Então, de antemão, peço aqui que você já esteja aí dando um joinha, curtindo esse vídeo, comenta, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreve aqui nesse canal para mais conteúdos como esse. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.